Microsoft Excel, funções lógicas. Vamos falar agora sobre uma das principais funções que o Excel possui, que é a função C. Conseguindo compreender essa função, já é um grande passo para você entender mais ainda e aprender mais sobre o Excel. No caso da função C, ela só nos permite duas soluções, ou verdadeiro ou falso. No caso do exemplo que nós temos aqui, nós estamos com uma tabela onde nós temos as médias dos alunos. E eu preciso saber se eles foram aprovados ou reprovados. Então, o primeiro passo que a gente tem para a preparação da nossa tabela é calcular a média. Então, relembrando aqui a função média, né? Sempre entro com sinal de igual. Média com acento, né? Vou selecionar o intervalo que eu quero que ele calcule, a minha média. Fecho parênteses e dou um Enter. Tá? Aqui vai mais uma dica, tá? É uma forma que a gente tem, que é a mais tradicional. Eu venho aqui, seleciono essa célula, dou um Ctrl C, venho aqui para baixo, seleciono e dou um Ctrl V, ok? Só que aqui, pessoal, a gente tem uma dica bem bacana, que é a conhecida como alça de arrasto, né? Que é esse quadradinho que a gente tem bem aqui no cantinho da nossa célula aqui, ó. Reparem que quando a gente passa o mouse em cima, ele vira esse sinalzinho de mais preto, né? Eu posso vir aqui, clicar e arrastar. Mas a dica é essa daqui, ó. Eu paro em cima dele e simplesmente clico duas vezes. O que ele vai fazer? Ele vai usar a minha coluna como referência, a coluna no caso à esquerda, e vai verificar que eu tenho função até aqui. E ele vai preencher com a função até aqui. Vamos deixar padronizado aqui. Nós estamos aqui com duas casas decimais, né? Então a gente vai selecionar todo esse intervalo, tá ok? Eu posso usar o separador de milhar, tá? Ou posso vir aqui em número também, colocar já automaticamente, ó. Ele já traz para mim com duas casas decimais. Vamos deixar nesse padrão que fica mais bacana a apresentação da nossa planilha, além do que fica tudo alinhado, lembrando sempre, né? Números alinhados à direita. E agora eu preciso fazer aqui. Qual que é a minha situação? Eu preciso saber se esse aluno foi aprovado ou reprovado. Então eu vou colocar aqui, ó, os critérios que a gente vai utilizar no caso aqui. Então, se esse aluno teve uma nota maior ou igual a 5, ele está aprovado. Pessoal, mais uma vez lembrando, tá? No caso no Excel, a gente tem sempre, na função C, eu tenho apenas duas condições, ou verdadeiro ou falso. No nosso caso aqui, eu quero saber se esse aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Então, se a nota dele for maior ou igual a 5, ele está aprovado. Se a nota dele for menor que 5, ele está reprovado. Vamos colocar mais uma dica aqui, que é bem legal, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho. A dica é essa daqui, pessoal. Quantas funções C a gente usa? Então, no caso, eu tenho que levantar o número de critérios que eu tenho menos 1. Quantos critérios eu tenho aqui? Eu quero saber se ele foi aprovado ou reprovado. Então, no caso nosso aqui, eu tenho dois critérios. Menos 1, eu vou utilizar apenas uma função C. Então, vamos começar aqui, ó. Qual é a estrutura da nossa função C? Igual C, abro parênteses, né? Primeira coisa que ele pergunta para mim, qual que é o teste lógico? O que você quer testar para que eu te dê a resposta? No caso aqui, eu quero saber se a média ela é maior ou igual a 5. Então, esse é o meu teste lógico. Ponto e vírgula. Sempre para separar argumentos, eu utilizo ponto e vírgula. Qual que é o resultado que você vai me trazer se essa resposta, se esse teste lógico for verdadeiro? De que o aluno está aprovado. Lembrando, quando é texto, aspas duplas. Aprovado. Fecho aspas, ponto e vírgula. E o que eu tenho que trazer se esse teste lógico der falso? Ele está reprovado. Fecho aspas. Opa, esquecemos de abrir aqui minha aspinha. Vamos voltar. Abro aspas e vou lá no final e fecho parênteses. No caso, esse aluno teve a nota igual a 5. Então, no caso, ele aqui está
aprovado. Por quê? O meu teste lógico pergunta se a minha média é maior ou igual a 5. Mais uma vez, a gente vai usar a alça de arrasto, clico 2 vezes, está aí, ó. Vamos ajustar a largura das colunas agora? Deixa eu tirar esses dois caras daqui um pouquinho. Vamos ajustar uma por uma. Aluno, ajustar aqui para cá. Vamos lá. Ok. Então tá aí, ó. A gente usou a função C. Então, como é que foi feita, pessoal? Relembrando, vamos lá. Eu preciso, primeira coisa, eu preciso de um teste lógico, né? Primeira coisa que o Excel me pergunta. Então, vamos lá. Eu fiz a média, se a média é maior ou igual a 5. Se esse valor aqui, se esse teste aqui der o resultado de verdadeiro, esse aluno está aprovado. Se esse resultado for falso, o aluno está reprovado. Vamos relembrar nossa dica com relação a guia fórmulas, né? A gente tem o nosso avaliador de fórmula. Então eu vou abrir ele aqui, ó, trazer ele para cá. A gente está nessa linha aqui, ó. Então o que ele está fazendo aqui para mim, ó? C, F2. Quanto que deu meu F2? Meu F2 é 5. 5 é maior ou igual a 5? Olha lá, verdadeiro. Então ele vai colocar para mim quem? O valor de aprovado. Joia. Vamos nessa outra aqui, ó. Avaliar fórmula novamente. Vamos lá. C. 4,75 é maior ou igual a 5? Valor se falso. Então ele ignora o valor aprovado e vai trazer para mim o reprovado, ó, falso. Tá? Pessoal, para entender bem as funções, o legal é usar esse avaliador de fórmula. Ele vai mostrando como é que a fórmula se comporta. Vamos acertar agora a nossa planilha, melhorar a parte visual dela? Então vamos lá. Eu gosto muito, né, como a gente já falou, de trabalhar com a parte de formatação como tabela. Então eu vou lá na guia, página inicial, grupo estilo, formatar como tabela. Já não tem que me preocupar, tá? Ele já traz um padrão legal. Hoje nós vamos fazer azul. Vou colocar esse azul mais clarinho aqui, ó. Esse daqui fica mais legal. Ele vai sempre perguntar se a minha tabela tem cabeçalho, né? No caso, eu tenho a primeira linha de cabeçalho. Vou dar um OK. Tá? Tá aí, ó. Formatada, bonitinha a nossa planilha aí. Só que, como a nossa planilha é pequena, ele traz os botões de filtro, né? No caso, a partir do momento que eu formatar isso daqui como uma tabela, ele vai interpretar ela como sendo um objeto. Se eu tenho um objeto diferente, eu habilito uma nova guia sempre no final das minhas guias aqui, ó. Então eu entro na guia Design de Tabela, onde eu tenho todas as opções com relação à tabela. Aqui eu posso renomear minha tabela. No caso aqui, o que a gente quer fazer? Só quero tirar o filtro. Então eu venho aqui, ó, e desmarco essa opção aqui, botão filtro. Vamos deixar um pouquinho melhor nossa tabela? Repararam aqui, ó, aprovado, reprovado, eu tenho que olhar de uma forma um pouquinho diferente. E aqui vai mais uma dica para vocês. Eu tenho uma opção chamada formatação condicional. Ainda na página inicial, no grupo estilo, formatação condicional. O recomendado é que eu selecione aonde eu quero aplicar, tá? Agiliza um pouco o processo. Então vamos lá. Selecionei esse intervalo aqui, vou lá em formatação condicional e vou direto lá em gerenciar regra. Vamos agilizar nosso processo. Nesta tabela, vou marcar aqui seleção atual, que eu quero que ele aplique somente aqui, ó, e vou criar uma nova regra. O que eu quero saber? No caso aqui, pessoal, a mais simples que tem é essa opção aqui, ó. Formatar apenas células que contenham, tá? Seleciono ela. O que ele vai perguntar para a gente aqui, ó? O valor da célula, e aqui eu tenho os operadores. Está entre, não está entre, né? É igual a, diferente de, maior, igual, menor. Eu quero que ele seja igual. Então, se o valor da célula nesse intervalo for igual a aprovado, também tanto faz se maiúsculo ou minúsculo,
o que eu quero que ele faça. Eu vou lá em formatar, e aí eu vou entrar na guiazinha aqui, ó, nessa janelinha que tem algumas opções. Eu só quero que ele mude o preenchimento da célula, tá? Lembrando que eu posso formatar número, posso mudar o estilo da fonte, colocar em negrito, mudar o tipo, sublinhado, colocar cor. Posso modificar a borda, eu não quero, eu só quero mudar o preenchimento. Então, se esse cara foi aprovado, ele vai ficar na cor verde. Dou um OK. E aqui ele mostra como é que fica a minha visualização e dou um OK de novo. Já vamos criar outra regra, tá? Novamente eu vou aqui, ó, formatar apenas células que contenham. Valor da célula eu quero que seja igual a, e no caso aqui é o que? Reprovado. Vou formatar e agora eu vou deixar em vermelho. Ele mostra para mim como é que fica, eu dou um OK. Então aqui eu criei as duas regrinhas, para aprovado e para reprovado. Venho aqui agora e vou dar um OK. Olha que legal. Ele automaticamente muda, ou seja, visualmente a formatação condicional deixa a tabela mais rápida de entendimento. Então eu sei que 2 alunos foram reprovados. Se eu vier aqui modificar a nota de qualquer um deles, vamos colocar aqui 8. 7. Ficou em 5. Eu vou colocar agora 6,5. Olha lá. Automaticamente ele já mudou para reprovado e a minha formatação condicional fez o que? Ó? O reprovado vai ficar em vermelho. Então, pessoal, essa aqui foi com relação à função C.